Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. O nosso assunto de hoje é a respeito de como ter mais lucros com o rejuvenescimento facial. Então a gente vai trabalhar exatamente esse assunto hoje e discutir com vocês as melhores possibilidades de lucro diante desse cenário. Seja para quem está começando, seja para quem já está no mercado. Então você precisa ter aí em sua mente algumas diretrizes que vai te facilitar muito. Existem 3 pilares que te faz lucrar na estética avançada: procedimentos rentáveis, gerenciamento da sua clínica e atrair novos clientes. Eu vou te revelar esses segredos e muito mais no podcast Farmacêutico que Lucra. E como sempre, né, no podcast a gente reúne as perguntas mais recorrentes para te dar a condição de você ter a informação precisa e para o dia a dia, para o seu dia a dia, né? Então a gente selecionou aqui e eu vou transcorrer com você em cima dessas perguntas. Deixa eu dar uma boa noite aí para o pessoal do YouTube, para o pessoal do Facebook, para o pessoal do Instagram. Nós estamos aí nas 3 plataformas trabalhando o assunto. E o podcast ele tem uma conotação diferente das nossas lives. As nossas lives, depois que a gente fez, a gente não deixa ela disponível por 24 horas. Agora, o Farmacêutico que Lucra, não. O Farmacêutico que Lucra, ele vai para o Spotify, dentro de 24 horas, ele já fica disponível para você ouvir. Se você perdeu algum trecho, você pode ir lá no Spotify e ver novamente, ouvir novamente tudo que a gente falou aqui. Então, vamos para o nosso trabalho. Legal. Então, vamos lá. Pode falar a primeira pergunta. Quais procedimentos faciais que mais geram lucro para o negócio de estética? Na verdade, procedimentos faciais, e eu vou me deter aqui em seringa, agulha e produto. Vou focar aqui e naqueles procedimentos mais comuns, mais recorrentes que são, e também que a população mais conhece, né? São preenchimento, toxina e o Skin Buster. Os 3 procedimentos são os procedimentos que mais trazem lucros para quem é da área de estética e quem quer também agregar valor no seu dia a dia e também fazer volume de faturamento. Porque a gente sempre fala, né, que o que você precisa ter, na verdade, é volume de faturamento. Você precisa ter condições de alavancar os seus ganhos. Porque se fosse para ganhar pouco ou igual onde você estava, não é melhor você ficar lá, não correr risco nenhum. Por quê? No segmento de estética, para você ter o seu retorno e ser um retorno mais significativo, você precisa ser um empreendedor. A pessoa que vai conhecer o negócio, a pessoa que vai conceber o negócio e a partir dali alavancar o faturamento e aí pagar suas contas e também ter dinheiro no bolso. Quais os produtos são mais caros e seu custo-benefício? Tá, então olha só, eu falei aqui para vocês de 3 segmentos de tratamentos que eles podem te trazer mais lucros. E quais são eles? Preenchimento cutâneo, toxina e o Skin Buster. Vamos lá, um por um, para você ter noção do que é esse universo, porque
você precisa prestar bastante atenção, porque se você vai falar assim, olha, esse é mais caro, aquele é mais barato, mas você tem que prestar atenção na recorrência. O que é recorrência? Quando que o seu cliente vai voltar para fazer outro? Então, vamos lá. Se a gente pegar na escala, preenchimento cutâneo é o procedimento mais caro. Então, uma seringa de preenchedor cutâneo, ela custa por volta de R$400. E se cobra nessa seringa, na aplicação, por seringa, R$1.200. Então, um procedimento de preenchimento cutâneo com uma seringa, ela vai custar, fazer um preço médio, porque é melhor a gente não fechar num preço só, mais de 990 até R$1.200. Então, é o preço que mais você fatura. E você sabe que uma seringa custa R$400. Então, o seu lucro vai ser de aproximadamente R$600 a R$800 por seringa. Então, aí você já vê, por exemplo, se você fizer 3 preenchimentos cutâneos a R$1.200, já dá um piso salarial de um farmacêutico para ele trabalhar 44 horas semanais. Então, é isso que eu quero te lembrar, isso que eu quero te dizer que é volume de faturamento. Então, o que acontece? É essa visão que eu quero despertar em você. Fazer 3 preenchimentos por mês, será que é uma tarefa muito difícil? Não sei, vai depender da sua região, vai depender do público que você está trabalhando, você vai depender aí de uma série de fatores, mas 3 não é absurdo. Então, se você fizer 3 preenchimentos, vai ser de R$3.000 a R$3.600. Gastando R$1.200, dá líquido R$2.800, e aí tem as despesas também, né? O segundo, que é o mais caro, lembrando que o preenchimento cutâneo, a recorrência dele, quando que a pessoa volta para fazer outro? Se for na mesma região, aquela seringa que você administrou, ela tem uma durabilidade de 6 meses a 1 ano. Então, a tendência é a pessoa retornar depois de 6 meses, 1 ano. Depende da característica da pessoa e tudo mais. Tem pessoas que ficam muito bem durante 8 meses, outras 10 meses, mas quando a pessoa tem um bom resultado, ela sempre volta querendo mais. Toxina botulínica. Toxina botulínica, se a gente pensar, eu gosto muito de orientar as pessoas a utilizarem uma toxina botulínica que dure, depois de diluída, pelo menos 7 dias, que é para você ter condições de comprar uma toxina botulínica com mais unidades e usar por um tempo mais longo. Então, por isso que eu sempre oriento isso. Então, se você pegar uma toxina botulínica de 200 unidades, o que vai acontecer? Você vai ter ali uma toxina que vai custar por volta de R$1.200, R$1.300. Em um procedimento de toxina que custa de 890 até R$1.190, uma toxina completa, você vai gastar ali em torno de 40, 50 unidades para fazer um serviço bem feito. E isso vai te dar um investimento em produto de por volta de R$350. Então, de novo, você está tendo ali um retorno aproximadamente de 540 a, deixa eu fazer a conta rápida aqui, 700 e poucos reais. Então, esse também é um procedimento bastante rentável. Mas a recorrência, quando que uma pessoa volta para fazer toxina botulínica? De 4 a 6 meses depois daquele procedimento. Ele vai vir fazer o retorno e depois de 4 a 6 meses ele retorna. Então, aí você já vê uma vantagem, é quase o mesmo valor agregado de um preenchimento, mas só que a recorrência é menor. De 4 a 6 meses a pessoa vai precisar voltar para refazer toxina botulínica. E aí eu tenho uma outra questão para te falar, que a pessoa que se adapta bem com a toxina botulínica,
ela volta com mais frequência, para fazer uma toxina botulínica do que um preenchimento cutâneo. Então, essa é uma realidade que você precisa ter em mente, tá? Então, por exemplo, por mais que você goste da toxina botulínica, do preenchimento cutâneo, que eu também gosto, mas a toxina botulínica ela tem uma recorrência melhor ou mais curta do que o preenchimento cutâneo. E eu também falei de Skin Buster. Skin Buster, quando eu falo de Skin Buster, é aquela mescla de rejuvenescimento da biometil, que ela é semelhante ao NCTF, né, que é um polivitamínico, um poder hidratante fantástico, com aminoácidos, vitaminas, nucleopeptídeos, tem também ácido hialurônico não reticulado. Então é um conjunto de substâncias que ela dá um poder eutrófico para a sua pele, que converte tudo isso numa forma de hidratação muito expressiva. Então é uma situação assim muito importante para a pele. E eu também costumo dizer para vocês que a combinação dessa substância com ADN, que é ácido hialurônico mais condroitin não reticulado, ela é fantástica. Por quê? Uma ampola de Skin Buster, ela vai custar por volta de R$190. E uma ampola de ADN, ela custa por volta de R$35. Então, quando você faz essa combinação, você tem ali na sua mão uma mescla que vai custar por volta de R$220, tá? E você vai conseguir ali atender pelo menos 2 clientes. E cada sessão de Skin Buster ele vai custar de R$310 a R$400. E aí você vai ver o seguinte, que cada atendimento seu vai custar por volta de R$100, R$107. E se você considerar 400, você vai ter, que a sessão custou 400, você vai ter ali por volta de R$290 líquido, claro que para descontar os custos fixos e tudo mais, mas você vai ter 290. Agora você fala assim, mas toxina deixa mais dinheiro no caixa do que um Skin Buster, o preenchimento deixa mais que o Skin Buster? É verdade. Se você fez essa conta, parabéns, é isso mesmo. É isso que eu queria que você percebesse. Mas só que a recorrência dessa hidratação, ela é mensal. Preenchimento cutâneo ele varia de 6 meses a 1 ano. Toxina botulínica de 4 a 6 meses. E o Skin Buster, ele é mensal. Aí que você vê a diferença. Então, por exemplo, a pessoa, talvez, para investir numa seringa de preenchedor R$1.200, ela chore demais, ela acha que é muita coisa para 6 meses ou 1 ano. Aí depois uma toxina botulínica, daqui a 4 a 6 meses vai ter que voltar, ela acha que é muita coisa investir R$1.190. Aí daqui a pouco, quando você oferece algo que custa menos do que isso, R$400 por mês, ela vem, porque ela vê que é um tratamento progressivo, e quando ela percebe os benefícios, aí muita gente prefere fazer esse investimento. E nada impede de eu associar toxina botulínica e Skin Buster. Nada impede, não tem nada que impeça isso, tá? Uma resposta bem longa, né? Qual que é a próxima? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui no chat. Gente, não esquece do seguinte, coloca aí seu hashtag farmacêutico que lucra, marca a gente para a gente repostar, hashtag biomédico que lucra, hashtag enfermeiro que lucra, hashtag esteticista que lucra, hashtag fisioterapeuta que lucra. Então coloca isso, marca a gente que a gente vai repostar. Aí fala que você está assistindo. Deixa eu ver aqui as perguntas que nós temos. Boa noite, Tá, então vamos lá. Seguindo aqui. Lembrando que o assunto de hoje, gente, é rejuvenescimento facial. Vamos lá, qual que é a outra pergunta?
consegue mensurar o preço de uma intercorrência? Bom, mensurar preço de uma intercorrência é uma coisa assim difícil. Por quê? Uma vez até conversando com uma advogada, ela me disse assim: Nilson, o serviço que você faz ele é evidente. Ou seja, quando a gente faz um procedimento estético, principalmente o facial, o nosso procedimento ele fica exposto 100% do tempo. Agora um pouco menos, que muita gente está utilizando máscara, mas ele no rosto você vê a expressão do nosso procedimento. Então, quando você faz alguma coisa de errado e isso vai para um juiz analisar, por exemplo, um perito analisar, facilmente ele vai identificar com uma foto do antes e com o que ele está vendo no momento, ele vai facilmente identificar uma intercorrência e um possível prejuízo que aquele procedimento pode ter promovido para aquela pessoa. Então, com uma certa facilidade, a gente pode ser punido por uma intercorrência. Nossa, Nilson, agora você me assustou. E eu tenho que te falar, gente, só não tem intercorrência quem não trabalha. Quem não trabalha não tem intercorrência. Entendeu? Se você quiser ficar lá ganhando seu piso no laboratório de análises clínicas, numa drogaria, num hospital, seja lá onde for, legal, fica lá. Possivelmente você não vai ter o risco. O máximo de risco que você pode ter é o risco de você ser demitido, ter que procurar outro emprego, então aí é uma escolha sua, entendeu? Mas é assim, olha, uma intercorrência com preenchimento cutâneo, eu consigo reverter com até R$100, dependendo da intercorrência. Ah, Nilson, como assim? Usando uma enzima, que é a hialuronidase, sob a região onde eu administrei o ácido hialurônico. Eu sabendo onde está o ácido, porque com a palpação eu consigo perceber muito bem isso, eu vou lá até a região, administro o ácido, a hialuronidase, e a hialuronidase, por ser uma enzima, ela vai degradar o ácido hialurônico no seu volume. Então aquilo que era para durar de 6 meses a 1 ano, em uma semana, 2, ela começa a se desfazer. Pode ser, eu falo R$90, porque você pode usar 2, 3 sessões. Cada ampola de hialuronidase, 2.000 unidades, ela custa por volta de R$30, 30 e poucos reais. Então com R$100 eu consigo tirar aquele ácido hialurônico e não ter aquele problema tão evidente. É claro que você perdeu o produto, talvez você tenha que devolver o valor integral para o cliente, mas é uma intercorrência que você consegue reverter. Agora, se você estiver trabalhando com toxina botulínica, ela não é reversível. Porque tem gente que fala assim, eu vou aplicar DMAI na região onde apliquei toxina botulínica. Olha, se a toxina botulínica já se instalou, olha, vai esperar de 4 a 6 meses, que é o tempo que dura para o músculo recuperar sua atividade motora para promover efeito. Eu já vi assim em simpósios de intercorrência profissionais comentando a respeito disso, que houve um grupo aí de profissionais até muito bem inteirado de cabeça e pescoço, e o pessoal num curso fez a aplicação no platismo. O platismo ele pega daqui, né, e vai até todo o pescoço. Então tinha rugas no pescoço, aquilo que a gente vê nos atlas de aplicação de toxina, de infusão de toxina botulínica, como pontos aqui que a gente pode fazer. E um colega fez no outro e a pessoa perdeu o movimento do pescoço. Então aquele profissional não pode trabalhar durante 3 a 4 meses, que foi o tempo que a toxina levou para agir naquela região. E ainda a profissional teve que ficar com colar cervical no pescoço para sustentar o pescoço, porque ele não conseguia por conta própria se manter ereto.
Então era uma situação assim muito complicada. Então, toxina botulínica, ela dura o tempo que você aplicou a toxina. Então, muitas vezes, se alguma coisa deu errado, uma sobrancelha ficou mais alta do que a outra, dá para você consertar trabalhando toxina na outra região, mas não aplicando o DMAI. Então, aí não tem muito remédio não. Agora, um Skin Buster, qual a intercorrência que você pode ter com o Skin Buster? Você pode ter uma pápula que dure um tempinho a mais para desaparecer, e aí você pode, com o auxílio de uma radiofrequência ou até mesmo com uma compressa quente, remover aquilo. Dificilmente isso acontece. Pode ter um ponto onde pode ficar roxo perto dos olhos, é uma intercorrência também de certa forma comum de acontecer, mas não é uma situação que, por exemplo, dá tempo da pessoa gerar um processo para te incriminar com relação a isso. Pergunta da Denise no Instagram: Skin Buster com DMAI pode fazer toxina? Pode sim, não tem problema nenhum. Pode ser feita a toxina, porque o Skin Buster, ele não tem o DMAI na sua composição, tá? Ele tem sim lá várias vitaminas, aminoácidos, nucleopeptídeos, ele tem ácido hialurônico, mas ele não tem DMAI. E mesmo que tivesse DMAI, a via de administração que se administra o Skin Buster é diferente da que se administra a toxina. A toxina é administrada no músculo, né? A última camada lá, a gente indo de fora para dentro, enquanto o Skin Buster ele é aplicado na camada intradérmica, ou seja, a camada quase mais superficial. Dentro das vias de administração, a mais superficial, que é a epiderme e a derme. Então, essa interação e a concentração de DMAI que a gente geralmente utiliza, que é por volta de 3%, é incapaz de reverter uma toxina bem feita, né? E aplicada no lugar certo. Qual é a próxima? Se estou começando, o que considera mais fácil eu trabalhar para ter lucro rápido e com menos risco? Olha só que pergunta interessante é essa. Se estou começando, qual é dessas técnicas aqui a mais fácil para ter lucro rápido e menos intercorrência? Eu te diria sem sombra de dúvidas que a melhor técnica seria a toxina botulínica. Por quê? Apesar de você pensar assim, olha, toxina botulínica, um frasco custa R$ 1.200. Mas com aquele frasco você consegue faturar de 4 a 5 mil reais. Conheço vários profissionais que fizeram a sua transição na estética trabalhando com toxina botulínica. E você imagina o seguinte: você trabalhando bem a sua divulgação, ou então você trabalhando com sublocação dentro de um ambiente de beleza e saúde, dificilmente você não faz 5 toxinas. Imagine se você fizer 10 toxinas por mês, você tem um faturamento próximo ou superior a 10 mil reais. Então, e a toxina botulínica, ela existe muito mito em cima dela, né? Principalmente a pitose, tudo isso. Mas se você faz uma toxina botulínica simples, mas bem feita, você tem cliente para o resto da vida, porque depois de 4, 6 meses o cliente vai vir atrás de você, e aquele que fez e gostou, ela fala para a amiga, ela fala para a irmã, fala para a vizinha, fala para a prima, e as pessoas vão vindo, né? Além de tudo que você pode trabalhar muito bem no marketing digital, impulsionando as informações e fazendo com que o cliente chegue para você. E quando aquele cliente for avaliar a sua performance, ele facilmente vai ver lá uma 5 estrelas, que vai fazer com que você comprove que o seu serviço é de qualidade. Qual é outra? Acabaram as perguntas? Vamos ver aqui. Tem alguma no Instagram aí que tem a pessoa não sobre rejuvenescimento. Tem uma aqui. Sobre rejuvenescimento. Tem
Tem a Aline perguntando se você tem curso de toxina botulínica pressurizada. Essa pergunta eu quero responder. Essa é uma pergunta muito interessante, muito, mas muito mesmo. Olha só, gente, vocês sabem que eu não sou contra pressurizada, muito pelo contrário, eu sou a favor. Mas vamos ter uma linha agora, não tem jeito, eu vou falar como farmacêutico, não só como esteto, mas vou falar como farmacêutico e vou usar aqui minhas habilidades do meu mestrado em produção e controle de medicamento. Pensa no seguinte comigo, vamos usar uma linha de raciocínio simples. Em primeiro lugar, quando você pega um frasco de toxina botulínica, você tem que ter vários cuidados. Cuidado da temperatura e tudo mais. Mas, olha só, quando você vai diluir aquela toxina, você tem que usar inclusive um soro fisiológico que esteja numa temperatura próxima, para não degradar a toxina. Quando você está aspirando a toxina e forma uma bolinha no corpo da seringa, você não pode dar aquele tapinha que geralmente se dá. Por quê? A substância é frágil e ela degrada com facilidade. Se degrada a sua substância ativa, ela perde sua característica com o choque. Eu quero que você pense nisso. E nessa linha de raciocínio, você pensa o seguinte: a técnica pressurizada, ela dá um disparo através de uma pressão e de um impacto. Não vou nem discutir qual é a camada de tecido que vai ser atingida, nem vou discutir isso. Eu quero discutir com você o impacto que a toxina vai receber para poder transpassar epiderme, dermis, tecido subcutâneo, até chegar no músculo. Digamos que ela tem essa capacidade de chegar no músculo, que eu tenho minhas dúvidas. Só com esse impacto, você acha que o clostridio botulínico, que é a substância ativa da toxina botulínica, ela vai estar íntegra para promover o efeito que a gente deseja? Então, essa é a sacada que eu quero trazer para você. É assim, isso é interessante, né? Tudo pode até lhe parecer lícito ou possível, mas nem tudo te convém. Você vai vender uma coisa que ela não vai acontecer. A pessoa vai esperar a paralisação do músculo, ela não vai acontecer. Por quê? A substância sofreu um impacto tão grande no processo de administração que ela perdeu sua atividade antes de entrar. Por isso que eu não vou nem discutir se chega ou não no músculo. Possivelmente chegue, mas não vai promover efeito. E isso, profissionais até com muita experiência em pressurizada também relata com relação aos preenchedores. Preenchedores que eu te falei aqui, que tem efeito de 6 meses a 1 ano, quando utilizado através da pressurizada, se conseguir promover o impacto da pressurização, ele tem efeito de 2, 3 meses no máximo. Então é assim, é uma técnica fantástica, mas não serve para tudo, entendeu? Tatiana tem um skin que as papas só saem com 48 horas, pois ele é mais viscoso. Se fizer com cânula, isso pode melhorar? Olha só, tem que ver qual que é esse skin. Se for com ácido reticulado, ácido hialurônico reticulado, e você fizer uma aplicação superficial, provavelmente você vai ter essa situação. Eu já vi pessoas, por exemplo, depois de 2, 3 meses, ter feito esse tipo de skin com ácido hialurônico reticulado, mesmo que seja o de menor volume, fazer um colar aqui, parecer um colar de pérola. E só vai sair de 6 meses a 1 ano, a não ser que você coloque ali uma radiofrequência para desfazer aqueles nódulos e também perdeu a atividade. A cânula você vai usar quando você pretende atingir um tecido mais profundo. Quando você faz o skin, você está trabalhando a camada reticular da derme, que é a parte da pele mais profunda, porque a hipoderme hoje a gente não considera mais que faz parte da pele,
e a camada mais superficial, a camada basal da epiderme. Então, usar a cânula ali é difícil, porque teria que ser uma cânula muito de calibre menor e também de comprimento menor para você conseguir manusear. Não acredito que essa seja a solução. Eu acho que, na minha opinião, a solução é você usar um skin mais um ADN, que é um ácido hialurônico não reticulado. Você vai ter um poder de hidratação que vai durar de 30 a 40 dias e que vai proporcionar o efeito sem ficar o resquício da pápula na superfície da pele. Lívia Malagoli, o que você acha sobre Botox Like? Acho que é uma marca. Botox Lime. Like, L-I-K-E. Me fala um pouquinho mais a respeito desse Lime. Me fala um pouquinho mais, porque as nomenclaturas que as pessoas vão dando para as coisas, muitas vezes foge do que é lógico. Então fala para mim se esse Lime é uma técnica ou se é uma marca, porque também saiu uma nova marca de toxina botulínica esses dias, né, de uma empresa aí que é uma das líderes no mercado de preenchedores. Ela promoveu aí, tem uma nova marca de toxina, mas como nosso objetivo aqui não é fazer propaganda de nenhuma substância, então me fala um pouquinho a respeito disso. Tem uma pessoa perguntando se o NCTF é o da Mesoestética. É isso mesmo, é um produto importado que tem essa característica aí de ter uma série de substâncias com poder hidratante extremamente alto, tá? Então é isso, pessoal. Por hoje nós ficamos por aqui com o nosso podcast. Não esquece de colocar lá o seu hashtag farmacêutico que lucra, hashtag biomédico que lucra, hashtag enfermeiro que lucra, esteticista, fisioterapeuta que lucra. Marca a gente para a gente repostar.